Estamos faltando um minutinho para iniciar. Boa noite. Muito boa noite, então, a todos. São 19 horas. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Primeiro com a leitura de página. A página que escolhemos ao acaso é do livro Pão da Alma, de Carlos Pacelli, irmão José. Quem faz o bem? A caridade é luz, que acendes no caminho, clarão que afasta as trevas por onde jornadeias, estrela que te guia para fora do abismo, farol que não te deixa nas sombras da descrença, lume que não se apaga aos açoites da prova. Quem faz o bem não perde a direção da paz. Que possamos, neste momento, abrandar os nossos corações, acerenar a nossa mente, o nosso espírito, elevando-nos todos juntos a Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Senhor Jesus, mestre querido, mestre amado. Primeiramente, Senhor, vos agradecemos por tudo que nos destes, tudo que nos dá e que certamente nos dará, principalmente o teu amor incondicional e os ensinamentos que estamos aprendendo e principalmente lutando para conseguir interiorizá-los, vencendo a nós mesmos, Jesus, aos resquícios do homem mau que ainda existe dentro de todos nós. Ó Jesus, rogamos as suas bênçãos a cada uma dessas pessoas que estão aqui conectadas, a cada um desses lares. Que o Senhor possa estar ali presente através dos mentores espirituais de cada um desses irmãos. E que possamos, nos próximos minutos, ter ampliado a nossa serenidade, a nossa concentração, para que possamos extrair o melhor do estudo desta noite. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Então, muito boa noite a todos novamente. Hoje estamos com o estudo com o título Ciência e Espiritismo. Desde que o homem é homem, que ele sempre veio, dentro da sua ignorância, atribuindo ao divino tudo aquilo que ele não conseguia explicar. Isso ao longo de milênios. Eis que, à medida que fomos ganhando mais amplitude nos nossos raciocínios, nas nossas análises,
começamos a ter maior entendimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, uma das mais belas questões no meu entendimento, Allan Kardec pergunta aos venerandos que meio dispõe o homem de agilizar o seu processo evolutivo. E quem responde é Santo Agostinho, e é uma resposta maravilhosa, vale a pena ser lida, não só uma vez, mas diversas vezes estudada. Mas ele começa a resposta dizendo: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo, fazendo alusão a esta frase que estava gravada no portal de Delfos, no templo de Apolo, na Grécia, em que nos seus subterrâneos tinha ali a reunião onde se reuniam os oráculos de Delfos. E essa frase ali estava gravada. Muitas decisões importantes eram só decididas após escutar os oráculos, questões de Estado, questões de guerras e até mesmo questões particulares. Dentro das mais diversas questões que ali foram feitas, certa vez alguém perguntou quem era o homem mais sábio de toda a Grécia. E a pitonisa responde: o mais sábio de toda a Grécia chama-se Sócrates. Sócrates, procurado, foi perguntado a ele o que ele achava dessa resposta. E ele, como uma grande mente, uma mente brilhante, não poderia ter uma resposta que não fosse a contento. Respondendo: se sou, é porque sei que nada sei. Sócrates, o grande sábio, o pai da filosofia ocidental. Sócrates nunca escreveu nada dos seus pensamentos. Quem fazia isso era o seu discípulo direto, Platão. Esse sim tomava nota de todos os pensamentos em que Sócrates exteriorizava. Platão, que acabou por se tornar também um grande sábio, um grande filósofo. E este teve como discípulo Aristóteles. Aristóteles, um outro sábio, e que foi considerado o pai da ciência. E o que vem a ser ciência? Ciência é o corpo de conhecimentos adquiridos racionalmente por nossa análise, identificação, tá? E pesquisa, identificação, para que possamos extrair dali as suas explicações e utilização. A partir deste momento, tudo que as mentes científicas, através da identificação, através da análise, passamos a conhecer determinadas leis naturais. À medida que o homem ampliava a sua capacidade de ver que determinados fenômenos e fatos, até então atribuídos às divindades, atribuídos ou às benesses de Deus ou os seus castigos, quando não outros eram atribuídos à ira do diabo, nós passamos a nos tornarmos mais materialistas. Pelo menos uma parcela de nós. Aquelas mentes brilhantes se dividiram. Algumas que, à medida que iam conseguindo as explicações daqueles fenômenos por sendo leis naturais, esses se tornavam materialistas até por atender ao seu ego, ou, por que não dizer, o seu superego, de achar que o homem por si se bastava, tentando com aquilo excluir a possibilidade de um ser superior,
de modo que feriria, mesmo que inconscientemente, o seu ego. No entanto, esses que passaram a ter esta linha mais materialista, em função disso, cometeram um grave erro de avaliação. Sim, os fenômenos, os diversos fenômenos, passaram a ser, à medida que os séculos foram passando, explicados como sendo fenômenos de leis naturais. O trovão, o furacão, o terremoto, a ventania, as pragas. Mas esqueceram de uma pergunta importantíssima. Quem criou as leis naturais tão poderosas, tão imutáveis? As leis são implacáveis e são imutáveis. Somente um ser superior poderia ter criado tais leis. Mas e assim fomos galopando pelos séculos e séculos, e quanto mais ficávamos intelectualizados, mais nos dividíamos entre aqueles que continuavam crendo na existência de Deus, logo a existência da nossa alma, do nosso espírito, de uma vida depois da vida, e o outro ramo sempre cada vez mais materialista. Até que chegamos lá pelo século XVII, encontramos, por exemplo, John Hood, um filósofo britânico de grande conceito, que criou, é o pai do empirismo, o pai da ideia, da ciência do empirismo. O que vem a ser o empirismo? Basicamente, tudo aquilo que não tem confirmação por A mais B, por 2 mais 2 igual a 4, não existe. Tudo aquilo que fica no campo da suposição não existe. O empirismo, ele criou a carteirinha do materialista. Mas, naquela mesma época, contemporâneo a ele, uma outra grande mente, tá? Blaise Pascal, físico, matemático, aliás, o pai da matemática moderna, utilizada até hoje, o pai da teoria da probabilidade, da estatística, filósofo também, um homem de extrema capacidade intelectual. Blaise Pascal, ele admitia, sim, que eram fenômenos das leis naturais, tudo aquilo que sustentava a base do materialismo, mas mostrava que também era incontestável a existência de um ser supremo, a existência de Deus, logo, como filhos deles, a existência de nosso espírito, pois Deus não nos criaria por uma vida tão curta, e sim para uma vida maior. Pascal defendia que o mundo encontrava-se numa encruzilhada, onde uma teoria ela cruzava-se com a outra, e que o homem só seria feliz, só conseguiria encontrar a paz quando ele conseguisse unir, comungar as duas escolas, as duas escolas de pensamento. E assim fomos mais adiante. Eis que no século XIX, um outro grande filósofo, Karl Marx, que ficou com seu nome eternizado por ser o criador do marxismo, que vem a ser a base de escolas de pensamentos, por exemplo, como o socialismo e o comunismo. Marx, um materialista também de carteirinha. No entanto, numa determinada noite em especial, propriamente dito, numa tarde em especial, no dia 18 de março de 1800, no dia 31 de março de 1848, Karl Marx, num discurso às massas, ele veio a verbalizar
que as religiões deveriam ser descartadas, pois elas eram o ópio das massas. Com total desrespeito às crenças de quem fosse, Marx ele fez uma analogia das religiões às drogas. No caso, à época, a droga mais utilizada era o ópio. Então veio a Marx mostrar que as religiões elas criavam um vínculo, uma relação viciosa e improdutiva com as massas. Nós, espíritas, já aprendemos que, principalmente nas questões importantes, as coincidências não existem. E vejam que naquela mesma noite de 31 de março de 1848, do outro lado do Atlântico, no vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York, ali, na residência da família Fox, John Fox, um pastor metodista, a sua esposa e filhas, que ali residiam há alguns meses. Os primeiros meses foram normais, tranquilos. Nos últimos dias, elas começavam eventualmente a ouvir algumas batidas na casa durante a noite. Uma pancada no teto, no forro, ou no assoalho, ou numa parede. Mas, no entanto, naquela noite de 31 de março de 1848, as batidas, as pancadas se intensificaram e vinham de diversas localidades. Era parede, era assoalho, era sótão, era porta. De certo que as meninas ficaram assustadas, e até mesmo os adultos. E muito provavelmente inspirada pelos espíritos benevolentes, a senhora Fox teve a ideia de fazer uma pergunta à fonte daquelas batidas. E a pergunta foi se existe aí alguma forma de inteligência a tentar se comunicar. Responda assim com uma única batida. E a batida foi imediata. E então a senhora Fox atribuiu o código para sim uma batida, para não duas batidas. E a partir dali foram dezenas de perguntas, todas sendo devidamente respondidas com uma batida ou duas batidas, com um sim ou com um não. E a última pergunta daquela noite foi que se ela permitia que ela falasse esse assunto com alguns dos vizinhos, algumas outras pessoas, para que viessem na noite seguinte testemunhar aquele fenômeno. E a resposta foi que sim. E nas noites vindouras foram tantas perguntas e tantas respondidas por sim e não, que eles conseguiram levantar a história, levantar que era um espírito e levantar a história daquele espírito que houvera sido há tempos antes assassinado ali naquela casa. Era um caixeiro viajante que numa noite de tempestade pediu ali abrigo e o casal que ali residia, quando descobriu que ele carregava uma verdadeira fortuna em sua bagagem, deram cabo dele para se apropriar daquela fortuna e esconderam o corpo numa parede dupla, uma parede falsa, na adega daquela casa. Então, naquela noite, abriu-se oficialmente os canais de comunicações em toda a Terra. As comunicações mediúnicas começaram, os fenômenos mediúnicos começaram a aflorar em todas as regiões do planeta. Fenômenos que nós sabemos que já existiam nos primórdios, mas eram casos mais pontuais. Na Europa, surgem os fenômenos das mesas girantes. As mesas, preferencialmente do tipo pé de galo, aquele de 3 pés,
em que as pessoas colocavam suavemente as suas mãos sobre o tampo e aquele conjunto de pessoas ali começava a fazer com que a mesa rompesse a atração da gravidade e flutuasse. Aquilo se tornou um frenesi nas principais capitais, as principais cidades europeias. Quem mais não queria fazer ou produzir o fenômeno da mesa? Àquela altura, um grande pedagogo, discípulo e Pestalozzi, Hippolyte Léon Denisard Rivail, além de pedagogo, um homem, um escritor já também renomado, um tradutor, pois era um poliglota, dominava muito bem 6 línguas, o inglês, o francês, o alemão, o italiano e o espanhol. Ele também era um estudioso da nova ciência, do magnetismo. E foi em 1854 que ele foi chamado por um companheiro, o senhor Didier, para testemunhar aqueles fenômenos. E foi com ele nunca tinha visto, mas já tinha ouvido falar. E quando chegou lá e viu a mesa flutuar, ele, um homem de ciência, com a mente treinada para analisar, não deu muita importância atribuindo aquilo a fenômenos justamente do magnetismo potencial das pessoas, conseguindo fazer com que a mesa flutuasse. No entanto, alguns meses depois, já em 1855, aquele mesmo senhor, o senhor Fortier, o convida para ir assistir ao fenômeno numa outra casa. Ali a coisa era muito séria e já acontecia já há um bom tempo. E a diferença é que as mesas respondiam às respostas, pois eram os espíritos que respondiam através da mesa. E então ele quis ir ver. E chegando lá, os métodos de comunicações já tinham evoluído um pouco. No início era batendo com um pé, era sim, com outro pé era não, e a coisa foi já se desenvolvendo para aquela psicografia indireta através do cestinho e mais adiante a própria psicografia. E quando ele percebeu ali que eram espíritos que estavam respondendo, ele quis fazer o teste e concluiu que se fossem verdadeiramente espíritos, ele não precisaria verbalizar uma pergunta para que os espíritos respondessem. Ele poderia mentalizar e os espíritos haveriam de responder. E a resposta foi dada a contento. E assim outras e outras perguntas feitas em línguas que ele dominava e que as pessoas não, e as respostas vinham corretamente em francês. E ele viu a seriedade e passou a ser um frequentador assíduo daquela reunião. Até que numa determinada reunião, o espírito comunicante dá 3 salvas ao grande apóstolo Hippolyte. Viva, viva, viva o grande apóstolo Hippolyte. E Rivail pergunta o porquê da deferência. O espírito que havia se identificado como Zéfiro, ou Zéfiro, respondeu que eram companheiros de jornada de muitos séculos, desde a antiga civilização celta, há 6 décadas antes de Cristo, quando ele, Hippolyte, era um druida, um sacerdote celta, e que respondia pelo nome de Allan Kardec. E passou a ele a sua missão, que ele viera sendo preparado ao longo de séculos para ser o codificador da grande doutrina dos espíritos, aquela que traria a terceira revelação. Primeira revelação, só para a gente lembrar, Moisés, a segunda revelação através de Jesus e a terceira grande revelação através do Espiritismo, e que tinha também como objetivo trazer de volta o cristianismo primitivo, sem opulência, sem riquezas, assim, o cristianismo de amor, de caridade, de humildade. E então Hippolyte abraça com todas as suas forças a missão que lhe foi concedida.
E no dia 18 de abril de 1857, era um sábado chuvoso, no coração de Paris, lembrando que Paris era a cidade-luz, o centro cultural do mundo. Nas galerias Orleans, do Palácio Royal, nas vitrines da livraria do Monsieur Danty, são colocados os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos, assinado por um desconhecido Allan Kardec. Mas por que ele não assinou com o seu nome se já era um escritor tão renomado? Por dois motivos. O primeiro motivo, por humildade, porque ele não considerava que a obra fosse dele, sim dos espíritos, como realmente era. E o segundo, que ele, ao perceber que o conteúdo era tão grandioso, ele saberia que a obra não precisaria do empurrãozinho de um nome conhecido, pois venceria por si só. E a partir dali, passamos a ter essa doutrina, a doutrina espírita. Muitas mentes brilhantes, como nós falamos, elas continuavam lutando por defender a explicação por 2 mais 2, a explicação de que nada existe além da matéria. Mas, contudo, fazendo o equilíbrio disso, muitas outras mentes brilhantes também usavam do seu prestígio intelectual, do seu conhecimento, da sua força, para tentar buscar, sim, buscar a manutenção, a prova da existência de Deus e que a prova de que a vida continua. Mentes brilhantes, como, por exemplo, Benjamin Franklin, isso em décadas à frente e décadas depois de Kardec, Benjamin Franklin, Marconi, Faraday, Louis Pasteur, Albert Einstein, aquele que se tornou o gênio no século XX, ele que nasceu pouco antes da virada do século XIX para o século XX. Já como gênio no século XX, certa feita, Einstein foi perguntado como ele, como sendo o gênio, poderia explicar a existência do universo. E a resposta de um gênio tem que ser genial. E a sua resposta foi muito, simplesmente genial, quando afirmou: é impossível concebermos a existência do universo sem que primeiro concebamos a existência de Deus. A resposta verdadeiramente de um gênio. Allan Kardec, codificando as revelações dos Espíritos, colocou justamente como questão número 1 do Livro dos Espíritos, uma questão extremamente corajosa, pois despersonificava aquela ideia humanizada de Deus, como sendo aquele ancião de barbas brancas, cabelos longos, encaixeados, e que apontando o seu dedo, poderoso dedo indicador, decidia o destino de cada um. Pois Allan Kardec pergunta o que é Deus e não quem é Deus. Questão número 1, o que é Deus? E os venerandos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E a partir dali, tantas outras perguntas, que uma dando sequência à outra, até que chega na questão de número 23. E repete a pergunta quanto a nós. O que é o Espírito? E qual a sua natureza? E os venerandos respondem que o Espírito é o princípio inteligente de todo o universo, uma resposta que já nos afirma por si só que estamos, sim, como filhos de Deus, habitando todo o universo infinito. E quanto à sua natureza, não nos é muito fácil explicar a vós, pela vossa linguagem,
em que a tudo analisa pelo que há de material ao nosso redor, pois a nossa natureza é extremamente sutil. Pergunta mais adiante, e o que existe no aparentemente vazio, o vácuo existente entre os globos do mundo, do universo? E os espíritos respondem que o que aparentemente atribui ser vazio está totalmente completo pelo fluido cósmico universal, o fluido universal, o fluido que envolve a todo o universo, a tudo e a todos, dos quais fazemos parte, e que este fluido é de tamanha leveza, tamanha sutilidade, que nem os nossos mais desenvolvidos instrumentos, nem os nossos mais desenvolvidos sentidos conseguimos detectá-los. Pelo menos até então. Acredito, sinceramente, que um dia será permitido a nós, pela espiritualidade maior, desenvolvermos algum tipo de equipamento que venha a comprovar isto cientificamente, quando assim for necessário. E então, um outro grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Leon Denis, que veio a ser o grande continuador da divulgação do Espiritismo, certa feita fora perguntado a ele se o Espiritismo seria a religião do futuro, e a sua resposta foi genial também, quando disse que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Ele não fez isso de uma forma arrogante, sim de uma forma clara na certeza que tinha, pois os conceitos revelados pelo Espiritismo, as explicações reveladas pelo Espiritismo, iriam paulatinamente adentrando as demais religiões de forma incontestável e assim uniformizando a base de todas as religiões. Contra fatos não há argumento. E então, como que numa grande manobra muito bem orquestrada, muito bem desenvolvida pela espiritualidade superior, nós tivemos, principalmente a partir da metade do século passado, começamos a presenciar fenômenos que se tornaram cada vez mais incontestáveis quanto à prova da multiplicidade das existências, a prova da reencarnação. Muitas crianças passaram a nascer com a memória que nós até então passamos por bênção de Deus. Deus nos permite esquecer as nossas vidas passadas enquanto aqui estamos, porque não nos alegraríamos de lembrar das atrocidades que já cometemos, mas a determinados espíritos foi concedido lembrar, sim, ainda como criança, a memória extremamente viva da última vida e que fora há pouquíssimo tempo, de modo que poderia ser confirmado. E essas crianças passaram a nascer nas mais diversas regiões do planeta, nas mais diversas classes sociais e principalmente nas mais diversas religiões, nas famílias das mais diversas religiões. Crianças que lembravam da sua vida anterior e que, quando ia se investigar, se via a veracidade da coisa, contra fatos no argumento. Então, poderíamos ficar aqui a noite inteira falando dezenas e dezenas de exemplos, mas vamos a 3 que consideramos o suficiente. O primeiro encontramos naquela coleção Conte Mais,
que é excelente coleção, produzida pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nesta coleção, que são 4 volumes, destinados à educação espírita infanto-juvenil. Um dos volumes, eles vêm a nos relatar um caso ocorrido em 1951, na cidade de Alana, na Turquia. Ali nasceu um menino e os pais lhe deram o nome de Malik. Ocorre que 3 dias após o nascimento, a mãe sonha que a criança falava com ela que não queria ser chamada de Malik, porque ele tinha nome. O seu nome era Necipe. Então que ela trocasse o nome, porque ele não queria aquele nome de Malik. A mãe acordou, não deu lá grande importância à coisa, foi um sonho. No entanto, na segunda e na terceira noite seguinte, aquilo se repete. A criança volta a ela insistindo que trocasse o nome, pois ele tinha nome e se chamava Necipe. A mãe ficou encafifada com aquilo e foi conversar com o pai. Só tem 6 dias de nascido, podemos trocar o nome. E o pai disse que não. Não, porque havia uma superstição na Turquia de que 2 pessoas da mesma família não deveriam ter o mesmo nome, porque isso aí traria a possibilidade de uma delas morrer precocemente. Vejam, é uma superstição, porque se isso fosse verdade, Portugal estaria reduzido a menos de 10% da população, porque lá o que mais tem é Maria, João, Joaquim, e Manuel, Antônio, nas mesmas famílias. Mas o pai então não aceitou. Continuou sendo Malik. Com 3 anos, a criança já falava com facilidade e verbalizava todas as vezes que era chamado de Malik que o nome dele era Necipe. E começou a jogar as informações sobre esse tal Necipe, que ele havia vivido numa região, a casa dele era perto de um grande lago, rodeado de uma montanha assim, assim, assado, e que em outra ocasião que ele falava que era ferreiro, trabalhava com ferro e calor, e que tinha família, tinha esposa, e dizia o nome da esposa, que tinha 5 filhos, e dizia o nome dos 5 filhos. Até que um belo dia, o avô da criança, que morava longe, veio visitá-los. Esse avô ele morava nas cercanias da cidade de Mersin, que ficava a em torno de 80 quilômetros de Alanda. Quando o avô começou a testemunhar o que a criança falava e insistia, e a criança dizia que havia sido assassinado. Quando a criança descreveu a cidade perto do lago, isso e aquilo, o avô concluiu que era Mersin. E depois lembrou que não fazia muito tempo ocorrera um assassinato em Mersin de um determinado Necipe e que ele ia apurar aquela história. E a criança implorou para ir junto. Implorou porque queria ver a esposa, os filhos. E o avô convenceu os pais que poderia levá-lo para passar isso de uma vez por todas a limpo. E chegaram lá, a casa onde estava morando a viúva de Necipe e seus filhos. E a criança, ao ver a mulher, imediatamente a identificou e a chamou pelo nome. E a cada um dos seus filhos ele nominou sem errar nenhum. Somente o 6º filho, que ele não sabia o nome, porque a esposa estava grávida dele quando ele for assassinado. A partir de tal contestação, a família mudou o nome dele para Necipe Budak.
Outros casos, muitos outros casos existem nas mais diversas regiões do mundo. A conceituada Universidade da Virgínia, há muitos anos, já criou um departamento para justamente estudar, tá? Apurar esses casos e ir a fundo para estudar. Casos, como disse, de todos os lugares. Mais de 10 mil casos já foram estudados e estão sendo estudados, sendo que desses 10 mil que estão sendo estudados, mais de 2 mil, ou seja, mais de 20%. A riqueza de detalhes foi tamanha que se conseguiu confirmar a existência de cada uma daquelas vidas ali relatadas pelas crianças. Se isso não é uma comprovação científica, é, no mínimo, uma comprovação estatística. Um terceiro caso também que foi bastante importante ocorreu com o doutor Eben Alexander III, um neurocientista, aliás, diretor de neurociência da conceituada Universidade de Harvard. Ele, um materialista de carteirinha carimbada. Não acreditava em nada além da matéria. Eis que, de repente, ele fora acometido por uma meningite bacteriana rara, o que levou ao coma. Estando em coma e ali sendo tratado pelos aqueles que faziam parte da sua equipe, os melhores cabeças da neurociência, ele, após 7 dias de coma, perceberam a morte cerebral. Detectada a morte cerebral, foram à esposa pedir autorização para desligar os aparelhos. Isso nós estamos falando de algo recente. Isso ocorreu em 2008. Aliás, isso foi uma matéria grande do Fantástico, algum tempo depois. E então, quando eles sugeriram à esposa, pediram autorização para desligar os aparelhos, ela, como que pega de surpresa, disse que não estava preparada para autorizar e que só iria autorizar no dia seguinte. Ela precisava daquela noite para se preparar para essa decisão. E no dia seguinte, o Dr. Eben Alexander III abre os olhos, desperta sem nenhuma sequela, com total capacidade mental de tudo que ele já tinha conquistado intelectualmente, mas, para a surpresa de todos, com total memória de tudo que havia acontecido naqueles últimos 7 dias ali no hospital. Todas as conversas de sua equipe para decidir o tratamento, com riqueza de detalhes. Todas as conversas da família na sala ao lado, durante todo aquele período. E relatou também que em determinado momento fora levado para conhecer o mundo espiritual. Um local belíssimo, belezas jamais vistas. E quando retornou à sua condição de atividade, ele, não precisaria nem dizer, rasgou a sua carteirinha de membro do clube dos materialistas. Tornou-se uma pessoa espiritualizada, escreveu um livro, Uma Prova do Céu, relatando toda essa sua experiência e relatando o que ele viu na pátria espiritual. Tornou-se um orador, um palestrante a respeito. Contra fatos não há argumento. Mas existem aqueles nossos irmãos que ainda sofrem da síndrome de São Tomé. É preciso ver para crer. Precisamos respeitar os seus tempos. Não adianta a gente bater de frente. Nós já passamos por isso também. Em algum momento, ele será convencido, se não nesta, na próxima. Mas, diante de suas afirmativas e das suas contestações, e que, via de regra,
fazem até como que tentando nos ferir, nós podemos sutilmente, elegantemente, utilizar a mesma linha de raciocínio. Meu irmão, você não crê que exista uma vida após a vida, que existe em nós aqui um espírito e que existe a continuidade da nossa existência, filhos de Deus, porque isto não é comprovado por A mais B, por 2 mais 2? É exatamente isso. E eu só faço lamentar em saber que você é uma pessoa triste. Como triste? Eu não sou uma pessoa triste. Não, você é uma pessoa triste porque você não ama ninguém. Como não ama? É claro que eu amo a minha esposa, ou meu esposo, meus filhos, minha família. Como que não amo? Você não pode amar algo que não exista. Mas o amor existe. Então me prove, por A mais B, por 2 mais 2, que o amor existe. Aí ele vai dizer, mas o amor, eu sinto o amor. É justamente disso que estamos falando. O que não temos a prova, temos o sentir. Todos nós sentimos isso. Sentimos, sim, a presença dos irmãos espirituais. O mundo espiritual não está lá no alto ou lá no baixo. O mundo espiritual está em tudo. Os espíritos estão próximos de nós, nos rodeiam, interagem conosco. Quem não passou por aquela experiência, isso perguntando a eles, quem nunca passou por aquela experiência de repente, se virar porque achou que alguém estava olhando para ele e não tinha ninguém? Ou quem, de repente, não passou por aquela experiência de repente, perceber alguém próximo e vira não tem ninguém? Ou quem não passou por aquela experiência de estar no local e de repente se vira porque ouviu alguém chamando. E quando olha não tem ninguém, porque não pôde ver. Quem não passou pela experiência de repente estar aqui tranquilo e do nada, de repente do nada sente uma melancolia, uma tristeza, mas de que? Inexplicável. Eu estou bem, mas por que eu estou tão triste assim de repente? É porque um irmão que está se sentindo assim se aproximou de nós, não para nos fazer o mal especificamente. Um irmão que se sente assim se aproximou de nós e nós captamos os seus sentimentos. Ou o contrário, de repente do nada a gente fica numa alegria, numa condição até eufórica. Que alegria que eu estou, não sei porquê. É porque estamos sendo abraçados por alguém que nos ama, que está sentindo bem, e a nossa vibração permitindo que a gente consiga sentir aquelas emoções que estão nos fazendo tão bem. Quem nunca passou pela experiência, de repente, do nada, sentir um arrepio num tufo de cabelo, como se alguém tivesse acabado de mexer? São as interações que acontecem, que nós sentimos como você sente o amor. Vejam, existem tantas coisas que não podemos comprovar ainda pela ciência. A humanidade caminhou muitos séculos, sofreu doenças terríveis, sem conhecer o que havia interagindo com a sua saúde. O microscópio que fora desenvolvido lá em 1600 e alguma coisa, fora aperfeiçoado por volta de 1840, 1850, a ponto de que pudéssemos ver a microvida, as bactérias, os protozoários, as amebas. E as mentes brilhantes, os cientistas começaram a analisar, a estudar aquele micro-universo que existia em tudo e em nós. E começaram a aprender que aquela microvida interagia diretamente com a nossa saúde. Algumas em benefício, outras prejudiciais. Começamos a descobrir que as doenças nada mais eram do que aquelas microvidas
nos prejudicando. E assim, fomos desvendando, fomos evoluindo, desenvolvendo meios de melhorar a saúde humana. Louis Pasteur teve sua grande contribuição nisso, fazendo a primeira vacina antirrábica. A raiva matava, dizimava milhares de pessoas, milhões de pessoas, e desenvolveu a vacina antirrábica. Foi ele também que desenvolveu a técnica para dar longevidade a determinados alimentos, ao leite, às cervejas, alguns queijos, desenvolvendo o método que levou o seu nome de pasteurização, pois levava o alimento a uma temperatura alta, depois imediatamente a uma temperatura bem baixa e depois novamente alta. A bactéria não resiste a essa mudança drástica de temperatura e morria. E os alimentos se conservavam por mais tempo. Foi ele que desenvolveu as primeiras técnicas, regras de higiene, lavar as mãos para manusear os alimentos, a higiene na hora de fazer a higiene íntima, porque aquilo estava correlacionado a uma série de doenças. Assim também conosco. Se não existe hoje o instrumento elaborado pela ciência para que se veja, que se prove os espíritos, a natureza já nos proviu com isso através da mediunidade. A mediunidade é um instrumento que todos nós temos em amplitudes diferentes para a nossa comunicação com o mundo dos espíritos. Nós, pessoas que não temos a mediunidade ostensiva, um Chico Xavier, um sol de mediunidade em todas as suas modalidades, nós, perto dele, talvez um pirilampo, o outro um palito de fósforo, nós percebemos, sim, essas interações que acabei de relatar. Outros veem, falam, sentem, perseguem. É a mediunidade, é o instrumento que até agora temos para a prova da existência dos espíritos. Lá na frente, talvez, seja permitido desenvolvermos um outro instrumento que prove para que todo mundo possa ver? Pode ser que aconteça, mas para agora é o que a espiritualidade acha que basta. Isso nos faz lembrar, era uma viagem de trem. De algum lugar para Paris. E naquele vagão de trem, dos passageiros, eram vagões com seus bancos duplos, e ali sentado um senhor de 70 anos, muito impecavelmente vestido, muito ilustre, e ele dividia aquele banco, que era duplo, com um desconhecido, era um jovem universitário também muito bem apessoado, muito bem vestido. E o jovem era um universitário e durante a de toda a viagem ele ficou lendo lá o seu livro de ciências. E esse senhor também lia um outro livro. Eis que o trem se aproximava de uma determinada estação e aquele senhor fechou o seu livro. Era um livro grosso de capa dura escrito a Bíblia Sagrada. O jovem que estava também fechando o seu livro, quando olhou, não se conteve na sua arrogância e disse: Senhor, percebe-se ser um senhor tão ilustre e ainda perde o seu tempo com esse livro de baboseiras, misticismos e fantasias? E o senhor, mantendo a sua elegância e educação, respondeu: Estás enganado, meu jovem. Eu não leio um livro de misticismo, eu leio a palavra de Deus. Ó Senhor, por favor, desde a Revolução Francesa para cá, que os nossos melhores cientistas vêm cada vez mais nos mostrando a inexistência de Deus, com as suas matérias muito bem elaboradas. E o Senhor diz: sim, é verdade. Poxa, o senhor poderia me falar mais a respeito disso, meu jovem?
E o jovem disse, infelizmente não, porque esta é minha estação e eu vou ter que sair. Mas se o senhor me der um cartão, eu terei o máximo prazer de enviar pelo correio algumas matérias que vão lhe fazer ampliar a sua mente. O senhor mete a mão no bolso do paletó, tira um cartão e entrega imediatamente àquele jovem. Agradecido, meu jovem. O jovem, quando lê o cartão, fica pálido, calado e cabisbaixo, sai sem falar mais nada, pois o cartão dizia professor doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Ciência da Universidade Nacional da França. Era, àquela ocasião, a maior autoridade científica daquele país, quiçá, possivelmente, do mundo. Pasteur afirmava, sim, que um pouco de ciência pode nos afastar de Deus, mas que muita ciência nos aproxima dele. Doutrina espírita, espiritismo. É uma tríade de ciência, filosofia e religião. É a ciência que veio finalmente responder as 3 perguntas ancestrais do homem. Quem sou? De onde vim e para onde vou? Que veio assim a nos mostrar a natureza, a nossa natureza dos espíritos, como princípio inteligente de todo o universo, incontestavelmente, filhos de Deus. É a filosofia que nos apresenta a imortalidade da alma, a crença em Deus e a mais perfeita ética moral, ensinada pela lei de amor de Jesus. É por isso, por este conjunto, é uma religião consoladora. Consoladora não pela paixão, mas pela explicação tão esclarecedora que quanto mais estudamos, mais fortalecemos a nossa fé raciocinada, que, como Kardec disse naquela tarde de 18 de abril de 1857, que a fé inabalável só é aquela que consegue enfrentar, tá, enfrentar o questionamento em todas as épocas da humanidade. Assim, qual é o objetivo que todo este ferramental venha nos permitir? Aquilo que está escrito lá, estava escrito lá no portal de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Sim, através da nossa reforma íntima diária. A reforma íntima diária para que possamos finalizar cada dia um pouquinho melhores do que iniciamos, o que nos faz retornar àquela linda questão 919 do Livro dos Espíritos, pois nela Santo Agostinho dizia: fazei o que eu fiz quando aí vivi. Ao final de cada dia, rogava ao meu anjo guardião e a Deus que, em minha análise de meus fatos, eu pudesse perceber se cometi algum erro para com alguém, ou se deixei de fazer o bem nas oportunidades que tive. É isso, é o exercício da reforma íntima diária, o objetivo de todos nós. E que hoje contamos, sim, com esta doutrina maravilhosa, envolvida e esclarecendo sobremaneira a lei de amor do nosso amado Jesus. Que possamos fechar os nossos olhos uma vez mais e uma vez mais em agradecimento. Agradecimento a Deus, nosso Pai, Criador de todos nós, pela nossa existência e pelas infinitas oportunidades que já tivemos
e que haveremos de ter neste nosso longo caminho pela eternidade. Agradecer, principalmente, por podermos ter nesta encarnação o acesso a Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão maior, que nos fornecendo este amor incondicional e todos esses esclarecimentos. Estamos tendo pela primeira vez, talvez, a maior oportunidade de esclarecer o porquê de cada detalhe. Mas temos a consciência, mestre querido, de que não somos filhos preferidos ou prediletos do Pai por ter esta bênção hoje, até porque o Pai não tem filhos preferidos ou prediletos, amam a todos. Mas se aqui estamos tendo esta oportunidade, é porque possivelmente somos os maiores necessitados. Para os mais graves enfermos, os remédios mais poderosos. E esse ferramental desta tua doutrina de amor tem sido muito útil e que seja cada vez mais, pelas suas bênçãos, na nossa reforma íntima diária. Mestre querido, mestre amado, tu que estás presente em cada um desses lares aqui reunidos, através do anjo guardião de cada um de nós, permita, Senhor, que o seu afetuoso abraço de tanto amor possamos sentir agora, neste momento em que os nossos mentores espirituais estão nos abraçando em teu nome, em nome de Deus e em nome deles mesmo, que tanto nos amam. Mestre querido, fica conosco, hoje, agora e sempre. Minha gente, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar com vocês. Daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos presencialmente novamente, que aí o abraço deixa de ser virtual e o beijãozão também no coração da alma de cada um de vocês. Fiquemos em paz. Graças a Deus.